Hello, hello, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores? Apesar dos pesares, espero que todos vocês estejam muito bem e vocês perceberam como foi impactante esta lua cheia no signo de Câncer, que fala de casa, família, que fala de uma série de coisas envolvendo a humanidade. Foi lamentável tudo o que tivemos que presenciar nesta lua cheia no signo de Câncer, mas a lua minguante está se aproximando e eu acredito que os pingos serão colocados nos is. Espero que tudo fique muito bem, mas vamos falar da gente, vamos falar do signo de Câncer. E se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Então inscreva-se, ativa o sininho, compartilha o vídeo com outras pessoas que têm o Sol, a Lua, Vênus, o ascendente no signo de Câncer e, é claro, comenta muito porque eu respondo todos os comentários. E agora vamos tentar entender quais são as energias predominantes. Eu vou começar com os arcanos maiores para a gente ver por cima o que está acontecendo, como vocês estão se sentindo, e depois eu tiro algumas outras cartas de um outro deck para a gente entender o que poderia ser feito, talvez, a partir de então. Ok. Temos do lado luz a carta o Papa, temos o Imperador, temos a Temperança, ok. E temos a carta O Mundo. Em cima do deck ficamos com a carta A Imperatriz do lado Luz. Aqui é só para entender mais ou menos a energia de vocês. E temos como energia inicial o Papa, que fala muito de um equilíbrio, de uma liberdade, de uma revolução. Mas ao pé da letra, esta carta está dizendo que as estruturas, as instituições tradicionais da sua vida, familiar, religiosa, educacional, social, elas não oprimem a sua individualidade. Muito pelo contrário, elas oferecem uma sensação de segurança, de domínio. Então eu percebo que você está sendo amparado, amparada, que pode ser a sua escola, a faculdade, o trabalho, enfim, a família, a religião. Você está sendo amparado, acolhido, acolhida. Mas temos aqui o Imperador, a carta número 4. Neste caso, do lado sombra. E esta carta te pergunta: você conhece alguém que usa desapropriadamente o seu poder, que é controlador, insensível, inflexível? E se for você, talvez esteja na hora de relaxar para o bem de todos. Se for alguém ao seu redor, está na hora de você se libertar desta influência. O Imperador é uma carta muito positiva, mas quando ela vem do lado sombra, a gente está falando aqui de uma opressão, uma pessoa inflexível, talvez imatura, até mesmo tóxica. E ao lado temos a carta Temperança, e ela também está saindo do lado sombra. Então a gente percebe que talvez seja muito sutil, talvez até mesmo imperceptível, mas tem uma certa necessidade de equilíbrio. Talvez pelas emoções estarem à flor da pele, vocês estão decidindo constantemente novas e novas e novas coisas. Marte passou a estar direto. Ele esteve retrógrado desde outubro. Então, claro que vai ser um incentivo a mais, mas eu acredito que muitas das coisas hoje são consequências dos últimos dias ou meses. Provavelmente, neste momento, você estava tendo uma ideia atrás da outra, uma vontade atrás da outra, tentando de diversas formas e até mesmo se desiludindo. Consequentemente, para alguns, perdendo a esperança. Fica um pouco confuso porque também temos a carta O Mundo do lado sombra. 3 cartas do lado sombra. Tudo isso são reflexões e tudo isso é uma forma sutil de analisarmos o que estamos pensando, sentindo e até mesmo fazendo. A temperança, quando vem do lado sombra, está dizendo que você está descobrindo, começando a entender que você estava se comportando de uma forma não tão legal, não tão cooperativa.
Talvez seria interessante buscar uma ajuda espiritual, por que não, né? Já que tem um Papa aqui também, para conseguir este equilíbrio, essa moderação na sua vida, porque eu vejo muito impulso, tenho uma vontade de ir, de alcançar, de subir uma montanha, sim, mas eu percebo que a cada hora tem uma nova vontade, ou um novo caminho, e parece que está meio confuso. E é muito interessante que até mesmo nesta primeira carta a gente fala do lado luz, do lado sombra em equilíbrio. Aqui a carta ao mundo também fala do lado luz, do lado sombra, pedindo para você um equilíbrio, uma sensatez, porque esta carta saindo do lado sombra está dizendo para você cuidar um pouco desta ambição, não decidir de uma forma impensada, no impulso. Talvez você tenha um êxito, talvez você tenha uma recompensa à primeira instância, mas isto não significa que ela vá se manter. Cuidado. Cuidado com esta necessidade mediática. Cuidado com este impulso de querer resolver coisas que de repente requerem mais tempo ou até mesmo mais reflexão. Aqui eu já gosto porque em cima do deck ficamos com a Imperatriz, então significa que a sua criatividade está sendo desbloqueada. Até mesmo a fertilidade em todos os sentidos está sendo desbloqueada. Como Marte está em seu movimento direto, isto mostra que a gente vai ter também mais coragem, mais determinação de lutarmos pelo que a gente quer. E é óbvio que é muito importante este querer estar alinhado com a sua ação, mas também com uma sensatez. É bem importante aqui, está muito forte esta sensatez. Talvez você queira tantas coisas, mas elas em si não fazem sentido e talvez só façam para você. Eu sinto que aqui estamos falando sobre algo que você precise e não que você queira. Mas vamos ver alguns desfechos para esta energia. Talvez vocês estejam passando por isso. Eu vejo pessoas que estão, de repente, se alinhando, mas ainda tendo que lidar com sequelas de decisões do passado, com escolhas, com caminhos que fizeram há semanas atrás, há um mês, 2, 3 meses atrás. Então vocês estão bem, tentando se alinhar, mas ainda tendo que lidar com consequências de coisas, pensamentos, situações, escolhas. 10 de paus, é possível. Calma. Ok, em cima do deck ficamos com a Rainha de Espadas. Maravilhosa. O 10 de paus é uma vontade de reconhecimento, de alcançar seus objetivos. É um convite ao conhecimento, a estudar, ou até mesmo assuntos que você está percebendo que você precisa se aprofundar. O 10 de paus fala de uma enorme responsabilidade de evoluir, crescer, aprender e, acima de tudo, lidar com todas as questões do espírito. Esta é uma carta que diz não à covardia. A covardia com você mesmo ou até mesmo com as suas responsabilidades. Então é uma carta bem forte, bem poderosa, que sim, é de sucesso, ascensão, é de vitória, mas requer toda esta responsabilidade, comprometimento ou ter mais conhecimentos mesmo para lidar com tudo de uma forma eficiente, com maestria. Temos o Cavaleiro de Copas, maravilhoso, romântico, vindo com este Imperador. Talvez este Imperador, sendo você ou não, carta não tem gênero, sendo a ou as pessoas que você se relacionam, enfim. Lembra que tinha algo meio autoritário, meio tóxico? O Cavaleiro de Copas, ele é um filósofo, ele é um professor, ele é educado, sensível, mesmo que vocês, ou mesmo que o outro não exerça estas profissões, mas literalmente ele vem para trazer uma reflexão, uma compreensão e até mesmo, por que não, ser esta figura
que fará parte por um tempo da sua vida, até mesmo amorosamente falando. Pode ser amigo, pode ser amiga, mas também pode ser um grande amor. Aqui com a temperança, saiu a torre. Quando você pensa que não pode piorar. Mas, como eu falei, resolvido, desconstruído, pronto. Sem problemas daqui para frente. Então eu vejo que vai ser inevitável algumas desconstruções. Enfim, gente, aqui é uma leitura geral, mas tenta averiguar em que parte ou em que setor da sua vida você poderia fazer uma desconstrução, reavaliar tudo. Mercúrio continua retrógrado até o dia 18. Até lá, o que você poderia desconstruir mentalmente, emocionalmente dentro de você? Porque coisas boas vão vir, tá? O mundo saiu falando daquele impulso para tomar cuidado, para não querer mais do que de repente você pode, no sentido de responsabilidade mesmo. Para cada grande acontecimento requer uma grande responsabilidade. Então, neste caso, o 9 de copas vem como uma percepção do que você hoje pode materializar, mas também entendendo que o que você está fazendo hoje, vivendo hoje, pode também, de alguma forma, te ajudar no amanhã. Fala muito de sonhos, né? Então você às vezes não precisa ver para crer. Você precisa sentir, mas tudo com muita razão. Não é apenas uma utopia, não é apenas um sonho lúdico. Eu sinto que é algo mais lúcido. Literalmente, a Rainha de Espadas fala dessa lucidez, fala deste planejamento. E eu percebo que tudo isto, seja a desconstrução, seja esta ascensão, estes novos conhecimentos, esta busca por reconhecimento, deva ser planejado. Inclusive seus sonhos, sejam eles quais forem, devem ser planejados. Seja um pouco mais criativo, criativa, porque eu vejo pessoas com muitos recursos, com muitas facilidades, não sabendo se aproveitar disto, não sabendo monetizar isto, não sabendo usufruir de tudo isto. Quando tem pessoas com muito menos fazendo muito mais. Aqui é um puxãozinho de orelha para as pessoas que entregam mais do mesmo. E talvez seja por isso que não está vindo este destaque, esta ascensão. Então reflitam sobre isto, aproveitem que estes planetas estão ficando direto, que a criatividade possa ser aflorada, ok, e a abundância para vocês. Espero que vocês tenham visto como esta carta simplesmente veio, abundância. Eu sinto que muitos já estão podendo viver desta abundância, mas não vivem. Por um estado de espírito, por uma consciência, por enfim. Rever também algumas crenças limitantes. E elas não são apenas religiosas, não. Muita coisa que a gente acredita talvez não seja real. E talvez por não ter tido tantas vivências, experiências, acabam se mantendo nessa crença. E talvez seja por isso que vocês não estão, alguns, colhendo esta abundância, mas ela está aqui. Este é o nosso ano, só que a gente tem que saber lidar com as nossas emoções, porque ele será regido pela Lua. Então, quanto melhor você estiver com as características, tanto o lado luz quanto o lado sombra do signo de Câncer, você vai brilhar maravilhosamente bem no ano de 2023. E a abundância está aqui, dizendo que ela é divina, que ela te pertence e que você pode sim se sentir merecedor dela. Aliás, talvez este seja o seu pedido, que você se sinta completamente merecedor, merecedora desta abundância. E esta carta está dizendo que eu entendo, eu planejo, eu me abro para ser veículo de abundância. Aqui ela usa o termo ego. E é interessante porque as pessoas falam, o problema dele é o ego, o problema dela é o ego. O ego é algo muito ruim. O ego faz parte da gente. É como nós nos apresentamos para o mundo. E quanto mais lapidado, trabalhado, enfim, equilibrado,
ele te ajudará ao longo da vida, inclusive atraindo esta abundância. Falei nas leituras anteriores sobre o impacto da sua presença, da sua chegada, em como você se posiciona, como você se impõe até. Isto tudo pode ser um veículo para atrair abundância. Então começa também a refletir sobre isto. Mas eu gosto. A princípio, eu vejo aqui uma grande resolução. Começamos bem, terminamos otimamente bem. No meio do caminho, teve algumas coisinhas? Sim, claro. Todos nós temos algumas complexidades. Mas perceba que dentro desta complexidade, talvez não seja o ideal decidir por coisas. Pense, pense, principalmente até o dia 18 de janeiro, quando Mercúrio sai do movimento retrógrado. Então entenda, a abundância está aqui, na mesa. E tem uma criatividade que precisa ser mostrada, desenvolvida, lapidada, enfim, entregue. Mas eu gosto porque você vai começar a pensar um pouco mais com a razão e menos com a emoção. Você vai perceber todas as suas necessidades e vai de repente encontrar finalmente caminhos para suprir estas necessidades. O sucesso está garantido, o reconhecimento está garantido, mas é importante se responsabilizar e mergulhar nestes conhecimentos que talvez te libertarão. Eu gosto. Mas é claro que é uma leitura geral, né, gente? E caso você queira uma leitura particular, falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Vão lá no canal Frequência Vibratória, o link está no primeiro comentário, porque terá uma leitura bônus. Um beijo de luz e tchau, tchau!